Fala, filho. Boa noite, graça e paz. Meu nome é Daniela, sou uma das pastores da Igreja Batista Betel do bairro Flamengo e nesse momento você está participando conosco da nossa célula online. E que você seja muito bem-vindo nessa noite. Nesses momentos iniciais, eu reservo para poder estar aqui interagindo com as pessoas que estão participando aqui, né, online. Por exemplo, Ana Torres chegou aqui. Graça e paz, Ana Torres. Seja muito bem-vinda. Indianara, que bom você aqui, Indianara. Irmã Águima, paz do Senhor. Leci, irmã do pastor Kleber, que está lá em Brasília. Que prazer, Leci. Boa noite, graça e paz. Pastor Kleber, direto lá do Luxemburgo, né, pastor? Graça e paz. Minha mãe, graça e paz, seja muito bem-vinda. Temos mais pessoas aí. Quero aproveitar esse momento, né, nesses 5 minutos iniciais aqui para estar interagindo com vocês e também para poder saudar, né, e abençoar os visitantes da semana, as pessoas que aniversariaram da última terça-feira para cá. Graça e paz, Tiana, boa noite. Na última sexta-feira minha mãe fez aniversário. Quero aqui, né, mandar um abraço e um beijo para ela. Ela já foi muito abraçada, muito beijada, mas novamente, né, que as bênçãos do Senhor se estendam sobre sua vida, mãe. Mas alguém fez aniversário e vocês querem aí contar pra gente? Tiana, graça e paz, boa noite. Mais alguém? Conta pra gente aí. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Ah, Leda, graça e paz, Leda. Que bom você aqui também. Mais alguém tá chegando aí? E também esclarecer, gente, que infelizmente às vezes eu não consigo. Opa. Infelizmente às vezes passa, eu não consigo ver quem entrou por alguma falha, não sei. Marilu, graça e paz, boa noite. Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Quero aproveitar também esse momento inicial que a gente está interagindo com as pessoas que estão chegando, desejando a paz do Senhor. Eu vou falar no final, mas vou aproveitar agora nesse momento também. Dia 21, nós vamos ter uma live toda especial com a participação de 3 líderes. Vamos falar sobre um tema juntos, cada um vai ter a sua participação, vou estar interagindo com esses líderes. Vai ser transmitido pelo Face, você vai poder acompanhar. Terça-feira, dia 21, mesmo horário. E que você se prepare, né? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Logo, logo a gente vai estar
divulgando aí nas mídias. Gislane Torres, boa noite. Eu não vi a Gislane, tá vendo? Boa noite, Gislane, seja muito bem-vinda. Irmã Vera Zeferino, pois é, obrigada por estar me ajudando aí, gente, e colocando os nomes, porque realmente eu não vi. Irmã Vera Zeferino, que está lá na cidade de Medina, é isso, irmã Vera? Conta pra gente aí. A última notícia que eu tive, você estava lá. Está aqui? Quem está aqui? Boa noite, graça e paz, Ângela, que bom você aqui. Ângela, que todas as vezes que a gente vai no culto está lá presente. Eu estou aqui com um produtor aqui, gente. Ele está dando os toques aqui, vocês já sabem, né? O Anjo Gabriel. Bem, nós já iniciamos esses 5 minutos interagindo aqui. Durante o decorrer da lição, vou procurar interagir com vocês também. Nesse momento, convido você a estar orando comigo, para que esse momento seja um momento onde o Senhor possa ministrar tremendamente aos nossos corações e que haja ambiente. Vamos fazer desse momento um lugar onde o Senhor possa falar aos nossos corações e que haja ambiente. Aqui onde eu estou e aí na sua casa, onde você está, que você faça desse lugar um ambiente para que você possa receber essa palavra. Amém? Vamos orar? O pastor está falando aqui, Janice Miranda, também não ouvi, seja muito bem-vinda, Janice. A irmã Vera diz que é Froteira, a cidade que ela está, que ela não está aqui não, viu, gente? A irmã Vera está longe. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Estamos tão agradecidos ao Senhor pela sua misericórdia, Pai, porque ela tem sustentado as nossas vidas de uma maneira que nós não podemos explicar. Foge à nossa compreensão, a maneira como o Senhor age, a maneira como o Senhor opera em nós e através de nós. Senhor, eu oro para que esse momento seja um lugar, meu Deus, um lugar onde o Senhor possa operar, que o Senhor opere aqui onde eu estou e onde essa palavra chegar em cada lar, em cada família, cada coração que ouve nesse momento. Que teu Espírito conduza essa palavra e que ela produza o fim pelo qual está sendo enviada. Senhor, que toda distração, Senhor, que toda interferência do maligno seja rechaçada na autoridade de Jesus e que o Senhor possa operar com graça e com poder nessa noite. É a oração que fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então, Ana Paula, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, irmã Nilma, a paz do Senhor, que bom você aqui, irmã Nilma. Hoje nós vamos falar sobre o tema indiferença, mas o título dessa lição não é indiferença, não seja indiferente, seja diferente. A temática é a indiferença. E hoje essa lição tem a contribuição de um livro de Elben César chamado Dicionário dos Desprovidos e também uma contribuição da edição 298 da Ultimato. Bem, vamos lá. Vamos à definição da palavra indiferença. O que é indiferença? É falta de interesse. É uma falta de interesse por algo ou por alguém. É também a indiferença, o descaso. Indiferença é desinteresse, falta de interesse por algo, É desdém. Ser indiferente é ser distante, É o distanciamento. Ser indiferente é ser frio. Ser indiferente é ser insensível, porque a indiferença também é sinônimo de insensibilidade. Graça e paz, Solange. Mas, de todas essas expressões que definem, palavra que vem definir a indiferença, hoje eu quero usar uma que acredito ser mais apropriada para o tema que a gente vai trabalhar hoje. A indiferença como sinônimo de ausência de sentimentos. Então, ou seja, uma pessoa indiferente é uma pessoa que não tem sentimento nenhum, Não tem sentimento por nada e nem por ninguém.
São os chamados sem coração. Lembra que antigamente as pessoas tinham o costume de usar a seguinte expressão: fulano, você não tem coração, não? Ou seja, poxa, você não sente, você não se compadece, é um sem coração. É verdade. A indiferença é sinônimo de ser uma pessoa sem coração. Os sem coração são realmente aqueles que não se comovem com nada, né? Quem sabe você conhece uma pessoa assim? Ou quem sabe no decorrer dessa lição você se reconheça nesse momento que você está vivendo como essa pessoa que seja indiferente. A indiferença é aquela pessoa que não se comove com nada, é aquela pessoa que não se importa. Não é tanto faz a água subir ou descer, como diz o povo, não faz diferença nenhuma, né? É a pessoa indiferente, é aquela pessoa que é incapaz de chorar com os que choram. E também não se alegra com os que se alegram. É bem verdade que existem pessoas que, para chorar com a gente, elas estão prontas a qualquer momento para chorar. Mas para sorrir não dá. Elas conseguem chorar, porque conseguem admitir que você esteja pior do que elas, mas melhor jamais. Mas o indiferente não está, né, classificado dessa maneira. Por indiferente, está triste e não se solidariza com quem está triste e muito menos com aquele que se alegra. Olha, são os que não conseguem amar, né? Porque como que você expressa amor sem sentimentos, não é verdade? São aqueles que não se compadecem em momento algum. São incapazes de estender a mão. Colocar a mão no bolso? Jamais. São aquelas pessoas que são incapazes de fazer o mínimo, de atravessar uma pessoa ali na rua. Não conseguem fazer isso. Aquela coisa do dar um copo d'água, jamais, a quem quer que seja. Não é? Esse tipo de pessoa não se perturba com nada. Essas situações não me trazem incômodo. Não se perturba se vê uma pessoa gritando de dor. Não se perturba se vê uma mãe com uma criança ali faminta, né? A mãe faminta e a criança chorando. Não faz diferença nenhuma, né? São pessoas que não se perturbam quando vê um abuso de autoridade. São pessoas que não se perturbam quando vê pessoas brigando, né? A Giovanete está dizendo aqui, o insensível é uma pessoa sem empatia, que é incapaz de se colocar no lugar do outro, né? Porque é exatamente uma palavra excelente aqui para contribuir aqui no que eu estou trazendo sobre indiferença. Giovanete é uma pessoa que não tem realmente empatia, ela não coloca no lugar do outro, né? Ela não consegue, ela não se perturba frente à dor de uma pessoa enlutada, ou seja, ela é capaz de dar um banquete do lado de uma casa em pleno luto. Pouco importa, não, né? Ou seja, eu estou falando um monte de coisas aqui para você entender o que eu quero trazer nessa noite como indiferença, porque o indiferente é aquela pessoa que não se importa com ninguém. E os sem coração, os indiferentes, que talvez não seja uma pessoa assim tomada pela indiferença, mas que se faz indiferente frente à dor do outro, essa pessoa, na verdade, ela está quebrando mandamentos. Ela está quebrando tanto o primeiro quanto o segundo mandamento, que é o de amar a Deus e o próximo, né? Porque o maior obstáculo, irmãos, preste bem atenção nisso, o maior obstáculo no dever que nós temos de amar ao próximo é o amor demasiado a si próprio. Sim, é verdade que nós precisamos amar a nós mesmos, isso é fundamental. Como eu vou conseguir amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Mas também o amor de uma forma demasiada é um egoísmo que impede você de amar as pessoas. A grande questão é que seguir a Jesus e não se ocupar em momento algum com a dor do outro é uma questão muito complicada. É bem dizer que isso não tem nada a ver com Jesus, absolutamente, né?
Não estou dizendo de você ficar procurando pessoas por todas as partes, porque você precisa se ocupar com elas, ajudar elas. Não estou dizendo daquelas que estão cruzando o seu caminho, não é? Daquelas que você tem acesso, que chegam até você. É claro que muitas vezes a gente quer responsabilizar os outros por aquilo que foi demandado a nós. Não, estou dizendo de você. Quando uma pessoa cruza o seu caminho, a sua responsabilidade com a pessoa e não terceirizar a responsabilidade. Eu estou falando de você assumir a responsabilidade das pessoas que cruzam o seu caminho. Bem, lembrar dos que sofrem, irmãos, lembrar dos que sofrem sempre esteve na pauta dos ensinamentos de Jesus. Vocês concordam com essa afirmação? Eu sei que vai dar um tempinho aí para essa pergunta chegar e um tempinho também para vocês responderem, mas eu quero interagir com vocês agora. Vocês concordam que lembrar dos que sofrem sempre esteve na pauta dos ensinamentos de Jesus? Fala para mim aí, o que vocês acham? Vou esperar aqui vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês interagirem. Vou repetir. Lembrar dos que sofrem sempre esteve na pauta dos ensinamentos de Jesus. Você concorda? Diz para mim aí nos comentários. Quero ouvir vocês. Aí, ó. Agma disse com certeza. Gabriel tá falando aqui, concordo. A irmã Nilma, concordo piamente. Né? Mais alguém quer falar aí? Giovanete. Irmãos, não tem como, né? Marilu, sim. Lembrar dos que sofrem sempre esteve na pauta dos ensinamentos de Jesus. Minha mãe, concordo plenamente. Ana Torres, sim, sempre. Ana Paula, concorda. Ângela também. Que bom você estar dando esse retorno aí. Sim, irmãos. A solidariedade com os sofredores sempre esteve no centro das ocupações de Jesus. Gabriel está dizendo aqui que lembra até da palavra de Tiago. Fala para nós com essa palavra aí, Gabriel. Sempre, Jesus não somente se lembrava dos pobres, né, daqueles que sofriam nos seus ensinamentos, mas quando a gente vai verificar o ministério, a vida de Jesus, nós vamos perceber que ele se ocupou, né? Ele se ocupou. Essas pessoas, ele está falando aqui, Tiago 1,27, essas pessoas sobre a verdadeira religião. Ah, sim, verdade, né? A verdadeira religião é atender o órfão, a viúva, não é isso? Então, pois é. Então, irmãos, Jesus sempre nos seus ensinamentos fez questão de ressaltar e deixar claro que nós não deveríamos esquecer daquelas pessoas que sofrem, né? Concordo, porque através dessa ação nos faz uma pessoa melhor, claro, com certeza, né? Mas a solidariedade, né, sempre ocupou o ministério de Jesus. Ele teve, né, durante a sua vida ali terrena, uma ocupação central com pessoas que sofriam. Vamos lembrar alguns exemplos para a gente poder exemplificar o que a gente está falando aqui? Vamos lá. Por exemplo, em João 9,1, a gente vai perceber um desses exemplos. Eu quero começar a falar agora para você sobre Jesus sempre enxergando o sofrimento alheio. Para dar aqui a sustentação para isso que eu estou falando, de que Jesus não somente ensinou, mas sempre esteve ocupado com aqueles que sofriam. Patrícia Costa, de Mantena. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Então, Jesus, ele enxergava o sofrimento dos outros, gente. Sabe?
Jesus enxergava o sofrimento das pessoas, ele não fazia de conta que não estava vendo, não, ele não passava desapercebido, ou ele não tinha atividades que o impediam de se deter naquilo, não. A paz do Senhor, viu? Jesus enxergava o sofrimento alheio, por onde ele passava, ele sempre enxergava aqueles que estavam sofrendo. Em João 9:1, o texto que vai falar para nós sobre a cura daquele cego com o olho baço, né? Aquele cego de nascença, o texto já começa falando, o João, né? Já começa dizendo que ao passar, João 9:1, ao passar Jesus viu um cego de nascença. O pastor Nilton está dizendo, disse Jesus, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Exatamente. Paz, boa noite, irmã Érica. Que bom. Então, ele viu. O João faz questão de falar, de mostrar, de ressaltar, aqui já no início do texto, que Jesus viu. Viu quem, gente? Viu aquele que não podia ver. E também viu aquele que não era visto, né? Ele enxergou aquele homem. Ele viu. Quantos viram aquele cego? Quantos viram e não foram capazes de parar por serem indiferentes à realidade daquele homem, né? Sobre o cego de nascença, João diz que Jesus, quando viu, ele não simplesmente viu, ele parou. Ele parou, isso é maravilhoso, sabe? Ele poderia mostrar aqui uma insensibilidade, mas não, né? O texto é claro em mostrar que Jesus vê aquele homem. E às vezes, talvez você pode pensar assim, mas por que me adiantaria ver aquele homem se eu não podia fazer nada por ele? Né? Não tem nada para dar. O que eu posso fazer por aquele homem se não me falar, oh, coitado, né? Deus abençoa, né? Às vezes, realmente, a gente se depara com pessoas que estão em sofrimento e, às vezes, um sofrimento prolongado, como no caso desse cego, a Bíblia vai dizer que ele era cego de nascença. De fato, nós inicialmente não podemos fazer nada, embora que nós sabemos que temos Jesus, que o nome de Jesus é poderoso, nós podemos orar e abençoar, e sabemos que o Senhor tem poder. Mas, irmãos, você é capaz de acolher e trazer alívio para o sofrimento de alguém, sabe? Eu sempre gosto de pensar que o milagre, ele começa quando você apresenta aquilo que você tem. Seja 5 pães ou 2 peixes, ou seja simplesmente um desejo, uma vontade, o milagre começa quando você apresenta o que você tem. Oh, Senhor, não tenho nada, não posso fazer nada, mas aqui estou apresentando ao Senhor. O milagre sempre começa por aí, né? Jesus nos ensina que as pessoas que, de uma forma geral, não são vistas, né, elas merecem a nossa ocupação. Então, eu quero que você note isso. As pessoas que, de uma forma geral, não são vistas, e não são vistas porque as pessoas se fazem de indiferentes, elas merecem a nossa ocupação. Então, parar para pensar que o Senhor é um Deus tão maravilhoso, né, que Ele para ver o sofrimento de um cego que vinha se arrastando desde o seu nascimento, é maravilhoso para nós. Mas não é só isso. Jesus enxergou aquele cego que tinha os olhos baços, mas ele também enxergou a deformidade física de uma mulher que estava na sinagoga, e o texto vai trazer para nós a informação que ela estava corcunda há 18 anos. Era uma mulher encurvada há 18 anos. Lucas, no capítulo 13, de 11 a 13, diz o seguinte, eu quero ler com você. Diz assim, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma que não podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Jesus enxergou a deformidade física daquela mulher. E aí, o que acontece?
em resposta a essa acolhida de Jesus, né? A Bíblia vai falar para nós que os da sinagoga ficaram super indignados com o que Jesus fez. Gente, presta atenção. Um milagre acabara de acontecer por uma mulher que certamente não era a primeira vez que estava ali. Eles acompanhavam aquela mulher, não é? Mas o dirigente da sinagoga, inclusive, o texto conta isso para a gente, diz assim: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para serem curados nesses dias e não no sábado. Olha, irmãos. Mas Jesus respondeu isso. Ele disse assim: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva para lhe dar água. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, olha só, por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Eles foram incapazes, né? É aquilo que a Giovanete disse aqui num comentário anterior, de se colocar no lugar daquela mulher, né? De tentar sentir o sofrimento que ela carregava por tantos anos, a empatia. Eles foram incapazes de reconhecer o sofrimento daquela mulher e se alegrar com ela naquele momento. Mas isso é porque não era do interesse deles. Porque o que era do interesse deles não tinha problema, né? A Érica está falando aqui, voltando na sua pergunta lá, pastora, acho que se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é pior do que a dele, é verdade, com certeza. Graça e paz, a Shirley está dando aqui para o pastor Cleber, graça e paz. Então, Jesus, ele viu o cego, ele viu a mulher corcunda, né? E o texto depois da cura ainda faz questão de falar, há 18 longos anos ela vivia naquela posição. E no momento da cura dela, eles foram capazes de querer invalidar o que tinha sido feito, ao invés de se alegrar por aquilo que tinha acontecido com aquela mulher, né? Foram incapazes de se colocar no lugar dela. Jesus também, novamente em uma sinagoga, Marilu está dizendo aqui, olhar de compaixão, Jesus trazia o amparo aos necessitados, é verdade. Também numa sinagoga, em Lucas, no capítulo 6, vai contar para nós essa história, que Jesus, ele vê o cego, Jesus, ele vê a mulher corcunda, Jesus, ele está enxergando as deformidades físicas. Ele vê também na sinagoga um homem com a mão atrofiada. Ele vê a deformidade física. Lucas capítulo 6 vai contar essa história para nós, né? Vai falar que ele entrou na sinagoga, começou a ensinar ali, e estava ali um homem que tinha sua mão direita atrofiada, e Jesus viu a mão direita atrofiada. Preste atenção. O verso 8 diz assim do capítulo 6. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Ele então olhou todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a sua mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, olha que olhar de Jesus, né? Ele vê as deformidades, as pernas de um paralítico, né, que estavam imóveis por 38 anos, ele também enxergou no tanque de Betesda. Essa história é muito linda. O capítulo 5 de João vai falar para nós essa história. Diz assim: quando ele o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Olha, irmãos, é muito interessante isso. Quando ele vê, ele se interessa, toma conhecimento do que está acontecendo. E quando toma conhecimento, se deixa, sabe, se mover em direção ao outro. E quando ele viu deitado e tomou conhecimento, o texto vai falar, e soube que ele estava naquela condição durante tanto tempo. Ele pergunta para aquele homem assim: você quer ser curado? O paralítico falou assim: eu não tenho ninguém, né? Eu não tenho ninguém e eu estou tentando entrar. Eu não tenho ninguém
Estou tentando entrar. Jesus não perguntou isso para ele, se ele tinha alguém que o ajudasse, ele perguntou se ele queria ser curado. E o que aquele homem falou? Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que cuide de mim. Eu não tenho ninguém que se interesse pelo que eu preciso nesse momento, que é ser lançado ali naquelas águas quando o anjo agitar aquelas águas. Ou seja, ele revelou uma ausência de amparo. Ele falou assim, eu não tenho ninguém. Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele respondeu, eu não tenho ninguém. Né? Eu não tenho ninguém. Foi isso que ele falou. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ajude. Olha, irmãos, isso é muito forte, né? E aí Jesus falou assim, levante-se, pegue a sua maca e ande. Ou seja, chegou aquele que você precisava, né? Quantas pessoas podem estar nesse momento pensando mesmo, sabe? Sofrendo durante muito tempo, quem sabe, angustiadas profundamente, né? Assim, sem ver saídas, estão pensando, eu não tenho ninguém comigo aqui, né? Nesse momento tão difícil. Eu quero te dizer, olha, Jesus, ele enxerga a necessidade que nós temos, né? E o Senhor quer nos mover em direção às pessoas, porque eu acredito que se ele estivesse aqui, ele estaria fazendo isso. Sabe o que é mais interessante? Que Jesus vê essas pessoas, mas Jesus também vê a orelha caída do servo do sumo sacerdote. A história é muito interessante, está em Lucas 22. A gente sabe que eles vão ali para prender Jesus. Né? Judas está ali, vai mostrar quem é Jesus para ele ser levado preso. Junto ali tem um homem que eles chamam que é servo do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele tem a orelha decepada, caiu a orelha do homem no chão lá, quer dizer, a orelha ali era o menos importante naquele momento. Vamos parar de pensar, né? Jesus está prestes a ser preso, é um momento extremamente tenso, um monte de soldados, aquela questão dos discípulos ali, né? E agora? E Jesus, o que ele vai ver naquele momento? A orelha que caiu, a orelha no chão, né? Olha que coisa interessante. Ele precisava, né? Talvez você poderia dizer assim, será que ele precisava preocupar com isso? Afinal de contas, ele estava lá, não estava procurando esse tipo de coisa? Isso que ia dar, né? Mas não, ele fala, para, gente, para. O que é isso? Basta. É o texto que diz, né? E vai lá e pega a orelha do homem, coloca a orelha no lugar e fala assim, cada coisa no seu lugar, né? Eu tô falando aqui. Mas ele foi capaz de enxergar naquele momento extremamente difícil para ele, tenso, a orelha no chão daquele homem. Então, eu quero que você perceba com esses exemplos como Jesus enxergava as pessoas. Ele via, sabe? Ele via a dor que estava ali representada muitas vezes no membro de um corpo, que se estendia por tantos anos. Mas Jesus ele não enxergava só o externo, que é algo que eu e você podemos ver também, se a gente tiver interesse, se não formos indiferentes, né? Ele enxergava os transtornos comportamentais, os transtornos mentais. Vamos lembrar lá da nudez e violência daquele homem que a Bíblia chama de endemoniado de Gerasa. Outras versões vão dizer endemoniado de Gadara. Vivia no sepulcro, né? Gritava sem parar, se cortava com pedras, era uma pessoa medonha. E Jesus enxergou os transtornos dele, né? Jesus enxergava não só o exterior, gente, ele enxergava o interior também. Ele viu os olhos baços, ele viu a perna imóvel, ele viu a costa corcunda, né? A mão atrofiada, a orelha no chão. Ele enxergou, mas ele não enxergou só o exterior, não, ele enxergou o interior também. Ele via dentro. Ele não pensou nele, né, irmão? Nenhuma, ele pensou no próximo. Ele não enxergava só o exterior. Ele também enxergava o interior. Ele enxergou, irmãos, a dor da mulher que havia perdido o marido e agora estava indo sepultar o seu único filho. Vamos ler isso em Lucas capítulo 7, de 12 a 15. Diz o seguinte: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo
o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, note, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Por que ele se compadeceu dela? Porque ele reconheceu a tristeza que estava no interior daquela mulher. E ele disse para ela assim, não chore, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e aquele pessoal que estava carregando parou, né? Jesus disse para o jovem, eu te digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar e Jesus o entregou para sua mãe. Então, olha só, o texto vai ser muito claro em dizer que Jesus, ao passar, vê o que estava dentro do coração daquela mulher. Viúva enterrando seu único filho. E antes dele chegar lá e falar assim, menino, levanta, né? Você está... eu te devolvo a vida. Ele vai a ela e fala assim, não chore, não chore. Ele se compadece da tristeza daquela mulher, sabe? Ele enxerga o interior das pessoas. Ele vê dentro. Mas isso não é algo só de Jesus, não. Eu e você que temos o Espírito Santo, temos também a capacidade por Deus de podermos enxergar as dores, a dor que as pessoas estão passando por elas. Basta que a gente se ocupe delas. A gente vai perceber isso, não é? Também Jesus, ele vê a lágrima das irmãs de Lázaro, que já tinha sido sepultado há 4 dias. Quando Jesus chega ali, ele sabe que Lázaro está morto, né? E ele vê Maria chorando, e os irmãos também. E Jesus ficou extremamente agitado, né? Ficou extremamente perturbado com o choro daquelas pessoas. Ele sentia a dor do coração daquelas pessoas, gente, e isso fazia com que ele se emocionasse, né? E não só esse texto da viúva, e não só o texto das irmãs de Lázaro ali. A Mirlene está aqui, cheguei atrasada, mas chegou, Mirlene, que bom. Não somente, mas 2 vezes Jesus também falou com Maria Madalena, mulher, por que você está chorando? Isso está escrito para a gente lá em João, capítulo 20. O verso 13, Jesus fala para Maria Madalena assim, mulher, por que você está chorando? Ora, irmãos, olha aqui, essa pergunta é uma demonstração do interesse daquele que está vendo o que está dentro, o que está se passando. Por que você está chorando? Se importa com a dor do outro. Se está doendo, irmão, está chorando porque ninguém está feliz rindo, não. Claro que a gente chora de alegria, mas não é o caso, né? Se aquele choro estava ali presente, tinha algo que estava doendo e ele queria saber o que era esse algo, né? E ela responde, levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde que eles puseram. E Jesus pergunta para ela de novo, por que você está chorando, né? Quem você está procurando? Ele quer saber o motivo da dor, a dor que gera aquelas lágrimas. Jesus se preocupa com aqueles que choram. Jesus se preocupa com aqueles que sofrem, porque ele vê o interior. Ainda bem, está na bênção, Mirlene. A irmã Nilma está te dizendo aqui, né? Ele vê. E aí, pensando que era o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, né, diga-me onde colocou e eu levarei. O que estava fazendo ela sofrer era saber que Jesus não só havia morrido, mas ele não estava mais ali, sabe? O que tem feito as pessoas chorarem? Isso é interesse nosso. Isso é interesse dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, porque Jesus estaria ocupado com a razão das lágrimas das pessoas. E nós não podemos ser indiferentes, se somos seus seguidores, se somos pequenos cristos, não podemos ser indiferentes às lágrimas que as pessoas estão derramando. Ainda mais nesse tempo, irmãos, que tem tantas pessoas chorando. Hoje eu vi uma postagem da Alessandra Ramalho, falando sobre uma senhora que perdeu toda a sua família com Covid, está com o Covid precisando de um aparelho e pedindo, as pessoas estão se mobilizando para que as pessoas ajudem a comprar esse aparelho para ela poder viver. Ô, irmãos, pensa. Ela perdeu a família inteira e está nessa condição. É uma avó, ela colocou lá. Tem muita gente sofrendo, gente. Gente que a gente nem sabe. Ah, mas eu tenho que me preocupar com a dor de que eu nem conheço. Não, chegou o seu conhecimento, é para você saber, é para você, sabe, se envolver. Sim, tudo que
chega ao nosso conhecimento não é só para a gente ficar informado, não, é para a gente se envolver, sabe? E aí a gente vai perceber que Jesus, ele se preocupa com o que causa lágrimas nos olhos das pessoas. Ele quando pergunta por que você está chorando, que pergunta idiota, né? Eu estou chorando porque eu estou triste. Não, ele quer saber a razão das lágrimas. E nós também devemos nos ocupar dessas coisas, porque Jesus se ocupou delas. Jesus enxergava as deformidades físicas, ele enxergava o interior, ele via os transtornos do comportamento. Jesus também enxergava o vazio da existência. Sim, porque existem pessoas que estão caminhando num vazio existencial enorme. E o texto que vai contar para nós essa história, que eu quero exemplificar agora, é de João capítulo 4. Quando Jesus ele se encontra no poço com a mulher samaritana, ele fala para ela só, você já teve 5 maridos, está agora no 6º. E fala para ela, olha, quem beber essa água aí, que você está pegando nesse momento, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. O que Jesus está falando, irmão? Jesus está falando de uma saciedade interior, né? De um fim de uma busca, de um fim de uma procura. Ele está falando do encontro com o sentido da vida, da existência, né? Ela estava vazia de sentido. Isso acontece quando a pessoa não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Corre atrás de tudo e não tem nada, experimenta de tudo e nunca se satisfaz. Quem sabe você está me ouvindo nesse momento, está se sentindo assim vazio, sabe? Não conseguindo encontrar sentido em nada. Olha, né? A resposta Jesus já deu para esse vazio da existência. A água que ele der para você vai fazer com que nunca mais você tenha sede de sentido, sede de razão, de existência. A resposta já está nele. Ele viu a sede daquela mulher e nessa noite ele vê a sua sede também. Ele vê a sede que existe no seu coração. Quem sabe você está aí me ouvindo, tem, né, passos trôpegos, vacilantes, mas ele vê a sede, né? Beba dessa água que ele te oferece hoje. Jesus, ele teve compaixão de pessoas em específico, né? Que a Bíblia vai destacar, mas não somente isso. Ele, de uma forma geral, quando ele caminhava, a Bíblia vai dizer para nós que ele andava, né, sempre acompanhado por multidão de pessoas, as pessoas estavam sempre à volta de Jesus. Tanto é que quando o milagre acontece com aquela mulher do fluxo de sangue, ele fala que alguém tocou os discípulos, mas como que alguém pode não ter te tocado, Jesus, com tantas pessoas te espremendo, né? Ou seja, ele reconhece aquelas pessoas que o tocam, ele enxerga, ele vê, né? Jesus, ele andava sempre cercado por muitas pessoas, imagino, né? Como não? Né? Se ele falava com tanta autoridade, se ele tinha tanto poder dos céus, né? Se havia tanta graça de Deus na vida dele, como não ser, né, irmãos, assim, seguido por tantas pessoas. Mas o fato é que ele via pessoas em específico, como eu citei aqui, mas não só isso. Vamos parar para pensar que Jesus também enxergava a multidão. Ele via a multidão, ele via homens e mulheres famintos. Ele falava, esse povo todo aí tá igual ovelha sem pastor. Ele enxergava as pessoas de uma forma geral, a necessidade de uma forma geral das pessoas, assim como eu acredito que hoje ele olha para o nosso país e ele enxerga as pessoas de uma forma geral e vê uma necessidade geral das pessoas. E vê uma necessidade que é única de todas as pessoas. Ele olhou para a multidão e viu um monte de pessoas que precisavam da mesma coisa, de um pastor que cuidasse delas, porque estavam como ovelhas sem pastor, assim como eu tenho certeza que hoje, como o Senhor enxerga coisas muito pessoais de cada um de nós, ele também olha para um monte de gente e vê um monte de gente precisando da mesma coisa, tendo uma mesma necessidade, um monte de bocas que se abrem pedindo a mesma coisa, um monte de corações chorando pelo mesmo motivo, não é? E aí, a sede da alma, irmãos, ela é muito mais intensa que a do corpo, né? O valor que nós precisamos em relação à existência, não ter valor de existência é muito mais doloroso do que não ter comida para comer. Você não ter razão para viver é muito mais doloroso do que não ter comida para comer, né?
E o que acontece? Jesus enxerga aquelas pessoas todas ali, todas aquelas pessoas, e vê uma necessidade de tantas pessoas. Assim como eu acho que hoje o Senhor olha para o nosso país, olha para o mundo, e vê um mundo que clama por uma mesma necessidade. E ele vê, irmãos, ele vê. Ele não é indiferente a essas pessoas que estão clamando, ele não é indiferente, né? Jesus, ele enxergou a multidão, ele enxergou até a pressão da culpa que uma mulher estava vivendo. Vocês lembram aquela mulher pecadora que ele tinha perdoado? E que essa mulher, cheia de gratidão, ela entra na casa de Simão sem ser convidada, e ali essa mulher entra na casa desse homem e faz tudo o que ela queria fazer em demonstração da gratidão, porque Jesus perdoou os seus pecados. Aí ela lava os pés do Senhor com as lágrimas dela, e não se contenta só com isso, ela enxuga, né, com os seus próprios cabelos, e ainda não satisfeita, ela beija, né, os pés de Jesus, e ainda não satisfeita, e por último ela unge com o perfume que ela trazia no seu vaso de alabastro, né? Algo muito inusitado estava acontecendo ali, né? Nunca tinha acontecido algo semelhante antes. E Jesus não interrompe essa mulher por causa disso, não, sabe? Muito pelo contrário, ele defende essa mulher diante do anfitrião, né? Ele diz: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas dirigiu a mulher na frente de todas as pessoas, querendo assim ressaltar e valorizar aquilo que ela tinha feito. Falou assim: eu vou te dizer 3 coisas. Ele não diz 3 coisas, eu estou falando aqui. Ele fala assim: olha, seus pecados são perdoados. Olha, sabe o que mais, mulher? Sua fé te salvou. E sabe o que mais? Vai em paz. Que ninguém te atormente, porque os seus pecados foram perdoados. Quantas pessoas hoje estão atormentadas porque carecem do perdão de Deus, carecem de alguém que as defenda, porque foram perdoadas e muitas vezes ainda são acusadas, carecem de alguém que diga: não, o Senhor perdoou, está perdoado, carecem de defesa. Jesus vê, sabe? Ele vê a pressão que muitas pessoas vivem hoje, às vezes querem se erguer diante da presença do Senhor, seguir novamente os caminhos do Senhor, mas sempre existe alguém ali para apontar um passado, sabe, que não foi tão feliz, um passado que muitas vezes tem muitas manchas, e essa pessoa, por conta de um passado, de uma coisa que aconteceu, não consegue ser livre e expressar sua gratidão, sua alegria servindo ao Senhor, sabe? Essas pessoas precisam, quando elas cruzam nosso caminho, de pessoas que, como Jesus, se levantem e digam: os pecados foram perdoados. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele fez nova todas as coisas. O que ficou para trás não existe mais. A vida é nova. E nós precisamos ser essas pessoas que se levantam e tiram a pressão da culpa sobre as pessoas, e não o contrário, né? O mesmo também aconteceu com outra mulher, que Jesus fez questão de tirar sobre ela o peso da culpa. Aquela mulher que foi pega em adultério, vocês lembram dela? Ela não tinha como se defender, nem que ela quisesse dizer o contrário, ela tinha como se defender. Ela foi pega em adultério, mas eles só levaram ela, né? E tudo bem, ela caiu na mão implacável dos judeus. E ali diante de Jesus, quando levada perante ele, o que Jesus faz dizendo: aquele que não tem pecados atire a primeira pedra, foi desmoralizar os acusadores daquela mulher, né? Eles saíram dali desmoralizados. Eles se sentiam com tanta moral para poder condenar, e aquelas simples palavras de Jesus: quem, né, não tem pecado atire a primeira pedra, assim, desmoralizou eles completamente. E depois que eles foram embora, Jesus novamente fala 3 coisas. Como disse naquela mulher, né, anterior, ele fala: olha, eu não te condeno. Eu também não te condeno. Eles não tiveram como te acusar. E eu, mesmo que tivesse, eu não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado.
Então veja que Jesus também ele enxergava a pressão da culpa que muitas pessoas viviam. Jesus era tomado, irmãos, a gente precisa entender isso. Jesus era tomado de compaixão pelo sofrimento alheio. Ele não era indiferente, ele não era sem coração, ele não era aquele tipo de pessoa assim, problema não é meu, né? 1, 2, 3, cada um com seus problemas. Não, esse não era Jesus, pelo contrário. Ele era diferente, cheio de compaixão. E quem diz isso não sou eu, é as Escrituras. Vocês viram que eu li aqui textos que estão na Bíblia. Jesus, ele tem compaixão. E volto a dizer para vocês, ele tem compaixão da multidão. Ele tem compaixão de pessoas em específicos, mas ele também tem compaixão da multidão. O texto vai contar para nós em Mateus 9 que ele estava nas suas andanças por todas as cidades, indo sempre de um lado para o outro, via muitas pessoas e volta novamente a dizer, vendo aquele monte de pessoas que elas se sentiam desamparadas. Esse texto diz que Jesus viu que existia na multidão pessoas aflitas e desamparadas. Eu fico pensando o que Jesus vê hoje. O que Jesus vê hoje quando ele vê a multidão? O que ele está vendo? O que ele está vendo? É muito importante que nós saibamos isso, porque nós precisamos ver o que Jesus vê. Nós precisamos enxergar o que Jesus está enxergando. Nós precisamos ouvir o que Jesus está ouvindo. Nós precisamos sentir o que Jesus está sentindo pelas pessoas, porque do contrário, nós não vamos nos mover em direção a elas. Não vamos. O que Jesus vê hoje quando ele olha para o nosso país? O que ele vê? O nosso estado. Quando ele olha o governo da nossa nação, o que Jesus vê? Eu não estou perguntando essa noite o que você está vendo. O que você acha? Qual que é a opinião ali do comentarista político? Sabe? Não estou querendo saber a opinião, nesse momento, a opinião de ninguém. Eu estou querendo que nós, nesse momento, possamos nos ocupar daquilo que Jesus vê, daquilo que Jesus ouve, daquilo que Jesus sente. Como podemos fazer isso? Como podemos? Jesus se importava com as pessoas, se importava com o povão, se importava com a multidão, mesmo muitas vezes sabendo que eles estavam ali, não somente pela palavra que ouviam, mas porque queriam comer, né? Ele nunca falou, vai embora que eu não vou dar comida para ninguém, não, vocês estão aqui se aproveitando, jamais. Se eles têm fome, dá para de comer, tá com fome, dá de comer. É lastimável a gente encontrar uma pessoa com fome e falar para ela assim, Jesus te abençoe que você consiga alimento. É doído, né? E Jesus te abençoe, ele acompanha o alimento, né? Receba esse alimento, coma, sacia sua fome. Deus te abençoe. Né? A ação tem que acompanhar as palavras. Jesus expressa verbalmente a sua compaixão por aquela multidão na segunda multiplicação dos pães, né? Ele fala para os discípulos, ele verbaliza para os discípulos, ele falou para eles assim, eu tenho compaixão dessa multidão. Eu tenho compaixão. Eu olho para eles e eu tenho compaixão. E nesse texto aqui, irmãos, a ideia de compaixão está muito ligada à palavra misericórdia. Ou seja, Jesus está dizendo, eu coloco o meu coração na miséria dessas pessoas e sei o quanto elas necessitam de ajuda. Não é? Pensa, Mateus 15:32. Jesus chamou os discípulos e disse, eu tenho compaixão dessa multidão. Sabe, Jesus está nos chamando também. Ele está nos chamando. Para nós lançarmos o nosso olhar para onde ele está olhando e dizer, ouvi-lo dizer, eu tenho compaixão desse povo. Eu tenho compaixão dessas pessoas. Ele disse, eu tenho compaixão dessa multidão, já tem 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Jesus era atento aos detalhes. Ele estava percebendo. Eu não quero, olha o que Jesus falou para os discípulos, eu não quero mandá-los embora com
fome. Eu não quero. Eu posso, né? Porque não tem comida para todo mundo, porque os discípulos já disseram, como que nós vamos alimentar essa multidão? Ele poderia, sim, despedir aquela multidão sem comer, porque, afinal de contas, ele não prometeu comida e nem bebida quando eles foram atrás dele. Não, ele tinha palavras de vida eterna. Mas Jesus disse para os seus discípulos, eu não quero mandá-los embora com fome. Se eles têm fome, dá para eles de comer, né? Eles podem desfalecer no caminho. Jesus estava preocupado com eles. Eu fico, sabe? Eu não quero mandá-los embora com fome. E Jesus hoje olhando para nós, né? Eu não quero ser indiferente à necessidade dessas pessoas. Eu não quero que elas morram no caminho, né? Porque Jesus não só enxergava, ele também se compadecia do sofrimento daquelas pessoas. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós estamos sim vivendo um momento crítico, onde a situação pandêmica do nosso país está piorando, sim, nós não podemos fechar os nossos olhos, nós não podemos tampar os nossos ouvidos e falar assim, não aguento mais ouvir falar desse assunto, irmãos. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Não adianta não querer falar nada desse assunto, não. Esse é o assunto. Se não te interessa, está interessando a muitas pessoas que estão padecendo por causa deles. E se tem gente padecendo por causa disso, esse é um assunto que é do seu interesse. Irmãos, nesse tempo de tanta dor, o pastor Nilton está falando aqui, o samaritano nos traz uma grande lição em preocuparmos com o nosso próximo. Sim, muito bom exemplo, né, pastor Nilton? Porque o levita, o sacerdote passaram de largo, não se preocuparam com a condição daquele homem, né? E aquele que ninguém achava que tinha condições de ajudar foi quem? Ele foi o próximo, né, daquele homem. Então, irmãos, nesse tempo de tanta dor, eu ouvi um rapaz antes de ontem falando na televisão de uma UPA em Justinópolis, aí a reportagem mostrou a foto da mãe do rapaz que está com Covid, que precisa de uma UTI, precisa de respirador, e está lá na UPA porque não tem vaga. Um menino, sabe, irmãos, assim, destruído. Eu não sei como minha mãe está ali naquele lugar, e ela está precisando, e ela não tem, irmãos, isso tem que ocupar o nosso pensamento, as nossas orações, sim, o nosso clamor tem que ocupar, sabe? O nosso chamado nesse tempo não é o desespero. Deus não está te chamando para você ficar desesperado, descabelado e ficar louco, maluco. Nós estamos perdidos, o mundo está perdido, está todo mundo perdido. Não é isso. O nosso chamado não é o desespero. O nosso chamado não é a preocupação também. Não é para você ficar preocupado, não. Eu nem ouço, porque senão nem durmo, não. Não é para você perder o sono, não. Se preocupando, não. O nosso chamado não é esse, não é ao desespero e nem à preocupação, porque Jesus já disse que isso de nada adianta, né? Mas o nosso chamado é para sermos diferentes. O nosso chamado é para nós acolhermos a dor do outro. Muitas vezes nós não vamos poder fazer mais nada mesmo, mas acolher a dor do outro, sabe? Nós podemos fazer. Então, hoje eu quero que você pense, a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas vai muito além do mero sentimento, sabe? A Mirlene está dizendo, é verdade, são muitas famílias sofrendo. Nós não temos noção. Recebemos notícias todo o tempo, é verdade. A irmã Nima está falando, sim. Olha, a compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio não era só um sentimento, não, irmãos. Ele se entregava ao ministério de aliviar a dor das pessoas. Ele se entregava a esse ministério de aliviar os outros das suas dores. E nós devemos nos ocupar assim com a dor das pessoas, seja orando, seja intercedendo, seja dando uma boa palavra, seja acolhendo a dor, seja, sabe, assistindo com algo que a gente possa oferecer. Sim, nós devemos ocupar com as pessoas que estão no nosso caminho. O povo trazia, diz as Escrituras, as pessoas para Jesus, porque Jesus se ocupava delas. Eles não iam perder tempo levando as pessoas para Jesus, não. A Bíblia vai dizer que levavam para ele pessoas que estavam padecendo diversos males,
atormentados, endemoniados, epiléticos, paralíticos, né? E Jesus se ocupava deles, curava, né? As pessoas sofridas eram enxergadas por Jesus, ele não passava lá, ele não saía fora não, sabe? Nesse momento que as pessoas estão... A gente tem que tomar muito cuidado, sabe, irmãos? Porque todo extremo é perigoso. A gente, às vezes, está se deparando com muitas pessoas que estão muito preocupadas com a sua própria vida. A preocupação com a sua própria vida, a preocupação com o seu, com as suas coisas, elas estão ocupadas com isso, né? E a sensação, muitas vezes, de que ninguém está olhando para ninguém é muito grande. A sensação de que muitas vezes você é invisível na sua dor é muito grande. Seja porque você não é lembrado por alguém que você gostaria de ser lembrado, seja porque, por mais que as pessoas vejam, elas não conseguem ter a empatia, né, Giovana? A gente não consegue se colocar no seu lugar, entender a sua dor, né? Nesse momento que as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas, eu quero te perguntar, quem sabe você é uma pessoa que está tão carente do cuidado, da atenção de alguém, mas essa pergunta também vai para você. E você? É capaz de enxergar a dor do seu próximo? Nesse momento que a gente está tão preocupado com a gente mesmo, será que a gente tem, né, capacidade de olhar para o outro? Parar de olhar um pouquinho para a gente mesmo e olhar para quem está perto? Quem é que nunca fez uma visita, não estava se sentindo bem, às vezes estava tão queixoso da vida, e de repente foi fazer uma visita, encontrou uma pessoa numa condição muito pior, mas muito mais feliz, e voltou arrasado para casa pensando, meu Deus, que vergonha, né? Aquela pessoa vivendo essa situação tão difícil, e me instruindo e me ensinando. Sim, será que você é capaz nesse momento de parar de olhar um pouquinho para você e começar a olhar para a pessoa que está do seu lado? João 3,18 vai dizer assim para nós, olha, filhinhos, não há menos de palavras e nem de boca. Olha que carinhoso João é, né? Filhinhos, não há menos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade, né? Aquele que experimenta compaixão precisa manifestar compaixão. Lembra daquela parábola do credor incompassivo? O seu senhor perdoa uma dívida impagável, mesmo que ele desse do que tinha, os bens, a família, não se pagaria essa dívida. Mas o seu senhor tem compaixão, perdoa. E saindo da prisão, ele encontra com aquele que lhe devia um dia de trabalho, pula no gogó dele, manda ele ser preso e pune e tal. E aí contam para o seu senhor o que ele tinha feito. E ele vai, né, e é preso novamente, porque o que se esperava de uma pessoa que recebeu misericórdia é que ela fizesse o mesmo, tivesse misericórdia. Ele recebeu misericórdia e não teve misericórdia. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem visto as pessoas ao seu redor? Às vezes elas estão muito perto de você. Estão ali na lista de contatos do seu WhatsApp. Às vezes elas conversaram com você hoje. Às vezes te ligaram, né? Às vezes um amigo te contou. Não seja indiferente, né? Seja diferente, tenha compaixão. Não estou dizendo, não terceiriza a ajuda, não. Né? Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente fica contando com a ajuda da ajuda. Não, faça a sua parte. Né? Parou na sua mão, faça o que está na sua mão, na sua condição de fazer, mas não seja indiferente, tenha compaixão. Né? Não seja indiferente, seja diferente, tenha compaixão. Pare um pouquinho de olhar para você. Pare um pouco de olhar para você, para as suas coisas. Pare um pouco nesse momento. Faça esse exercício. Peça ao Senhor esse momento que te dê essa condição de parar de olhar para você mesmo e ver problemas e dificuldades e dores. Faça isso. Pare de olhar para você. Pare. Olhe ao redor. Se ocupe com a dor do outro. E deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar das suas dores. Ele sabe fazer isso melhor do que ninguém, mas se ocupe com a dor do outro. Amém? Novamente, eu quero repetir aqui o título dessa lição de hoje. Né? Não seja... Como é que é? Não seja indiferente.
Seja diferente. Seja diferente. Tenha compaixão. Seja como Jesus. Eu estou aqui ministrando essa palavra a vocês. Quero que vocês saibam que antes de chegar a vocês, ela veio a mim. Antes de falar com vocês, o Senhor falou todas essas coisas a mim. Porque eu preciso também estar nessa condição, tanto quanto cada um de vocês que me ouve nessa noite, eu tenho certeza. Amém? Então, nesse momento, eu estou encerrando essa palavra. E eu peço ao Senhor Deus que o Espírito Santo possa aplicar a cada coração de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Existe algo que o Senhor espera de cada um de nós que ouve essa palavra. E eu espero que você possa responder ao Senhor da maneira como Ele espera. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor, porque a Tua palavra sempre, ela é norte, ela é direção, ela é instrução para a vida. Eu sei que mais um momento o Senhor está nos conduzindo, nos ensinando como agirmos, ó Deus. E eu peço nesse momento, Senhor Deus, clamo a Ti, que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós possamos não ter uma compaixão que seja apenas um sentimento, que nós possamos nos mover, Senhor Deus, guiados pelo Teu Espírito, que nós possamos ouvir, sim, Senhor, as coisas que estão ao nosso redor, mas principalmente aquilo que o Senhor está dizendo, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser guiados pela voz do Senhor, ó Deus, que nós possamos ser conduzidos por Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie nesse tempo tão difícil, Senhor. Nós não estamos abandonados, o Senhor está conosco para nos mostrar o caminho. Que possamos ouvir o que o Senhor ouve, sentir o que o Senhor sente e se mover da maneira como o Senhor deseja. É o que eu peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Giovanete, a palavra do Senhor sempre vem nos alimentar. Glória a Deus por isso. Mais alguém quer manifestar aqui? Amém. Deus continue nos abençoando. Leda. Enquanto eu vou deixar alguns momentos aqui para vocês poderem escrever algo que queiram, né? Eu quero mais uma vez falar para vocês sobre a live na terça-feira, dia 21, no mesmo horário, às 19h30, que vai ter participação, né, da Solange Perdigão, que está aqui com a gente, vai ter participação do Silas e a participação da Lica. Então, eu vou, né, conduzir essa live com a presença desses irmãos. Nós vamos falar sobre um tema, a gente vai lançar aí a divulgação. E já estou de antemão falando para vocês que estão aqui comigo, para que vocês comecem a divulgar. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso, de grande aprendizado. Então, divulga aí, terça-feira, dia 21, né, essa live aqui no Facebook, com esses irmãos. No mais, agradeço a participação de vocês, estarem sempre aqui. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente. E até a próxima, se Deus quiser. Amém, Rogério, Nilma. Deixa eu ver aqui. Giovanete, Cássia, Marilu. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.